Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, o número 300, que discute o sujeito da modernidade. Bom, o Adriano fez a pergunta sobre a diferença do nosso mundo, nosso direito com o da common law, enfim, e como o sujeito entra nisso à vontade. Bom, eu estou quero curioso. cortar primeiro a palavra do Adriano, porque isso é uma coisa tão instigante, é uma coisa tão importante. Eu fico sempre muito impressionada com a diferença de visão de mundo, de atitudes emocionais dos meus amigos que nasceram no mundo anglo-saxão, né? Bom, claro que tem um certo peso, né, que quem nasceu no mundo anglo-saxão nasceu vencedor no último século, né? Isso também é uma grande diferença, né? Mas, por outro lado, assim, essa coisa de nascer vencedor não é a única coisa. Eles também têm uma longa tradição filosófica, jurídica, baseado naquilo que os antigos chamavam de virtudes, ou seja, muito menos do que no mundo germânico, que também foi muito importante no Brasil, né? Essas filosofias extremamente desafiadoras que se voltavam contra a autoridade dos valores morais, né? A partir de Nietzsche, depois com Heidegger, né, que inclui a vida cotidiana, né, e um certo, né, ele foi acusado, aliás, de ser um prolongador, né, do niilismo do Nietzsche, né, e depois essa sucessão de pensadores que tiveram que digerir as derrotas, né, não somente as derrotas militares, mas as derrotas morais, né, que o mundo germânico conheceu. Que eu me sinto assim, ter nascido sem raízes, sem fundamento, sem poder me afirmar com uma autoconsciência, né, que é semelhante, longínquamente semelhante àquela das pessoas que nasceram naquele âmbito das virtudes do mundo anglo-saxão. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também para as nossas considerações sobre o direito, né? Essa sobrecompensação de autoritarismo no direito. Retomo esse ponto, porque é exatamente essa sensação de que nós fracassamos, quer dizer, quando você traz, o Heidegger é bastante importante para isso, porque é o resgate do cotidiano, mas é um resgate do cotidiano que parece, olha, aqui não há valor, mas há nisso um pesar, que nós perdemos algo com isso. É interessante, se você volta agora, então é o contraponto que eu chamava a atenção, pensemos lá o conterrâneo, né, dos modernos, nesse período que eu estou ali separando, e pense no mundo, nos pensadores anglo-saxões daquele período. E para o qual eu quero chamar a atenção, que eu gosto muito, é o Hume. Então, o iluminismo escocês, o iluminismo anglo-saxão, tem um viés bastante diferente. Primeiro, não é um viés religioso, é um viés que aposta, e Hume é um otimista nesse sentido, mas não é um otimista ingênuo. Porque ele diz, o homem não é... Lá no século XVII, o sujeito está dizendo, olha, o homem não é controlável, nós somos paixões, nós somos assim, a razão é escrava das paixões. Isso é Hume dizendo no século... Percebe? Então é muito interessante que nós temos um homem moderno que não apostava desde sempre em instituições sozinhas, em regras que pudessem se manter, etc., porque a razão é impotente, porque sobre a razão tem as paixões. E é isso, e isso não está ruim. Isso não é ruim. Nós não temos paixões miseráveis, porque Hume é contra a ideia hobbesiana de que o fundamento tem que ser, da moralidade só pode ser o egoísmo. Ele diz, não pode ser. Não, tem a simpatia. Claro, tem exato. A simpatia. Se fosse essa afirmação da simpatia é tão importante no mundo anglo-saxão. Exatamente. Queria acrescentar, falando aqui em mundividência, né, em formas de perceber o mundo, eu tenho tive e continuo a ter algumas experiências muito interessantes na China, eu vou todos os anos à China, e também à África, especificamente a Moçambique. O Walter Ugumãe, na passagem, vai dizer que a nossa solidão, aquilo que o Lênio comentava há pouco, né, a nossa solidão é fruto da nossa incapacidade de ver no outro parte daquilo que somos. Né? Tem um quê de Heidegger aqui, né, profundo. Não é? Se nós vamos à África, por exemplo, e conversamos com um aldeão, nós vamos perceber que eles não se veem como nós nos vemos. Eles acreditam efetivamente que uma pessoa pode se transformar em árvore, em pássaro, pode renascer num pássaro, ou mesmo numa mesma vida, mudar de forma. Isso faz com que esse homem se grude à natureza e veja na natureza aquilo que ele é
Portanto, uma árvore é parte de mim. Isso muda completamente a lógica, né, moderna, subverte completamente a lógica moderna e estabelece relações entre eles que são relações absolutamente estranhas à nossa perspectiva subjetivista. Não é? Essa ideia de controle, de domínio, isso é algo que não é adequadamente compreendido, né, por essas comunidades que, digamos assim, se constituíram de forma à margem disso tudo. Não é? Na verdade, nós vivemos um mundo muito, muito estranho, em que parece que a nossa razão tem que ser imposta de um certo modo, como, ou seja, a nossa forma de ver, como se fosse a forma correta de ver, né? Deixando à margem aquilo que nos parece, enfim, misturas meio místicas do mítico com a razão, etc., ficcionais, etc. E, Fábio, ouvinte ouvindo, eu estou ligando e essa discussão sobre o anglo-saxão, que é puxando para o Brasil, quer dizer, o que nós somos. Então, e a Catherine aqui pode colocar a visão dela sobre isso. No Brasil, nós, na verdade, claro que nós somos devedores da modernidade, porque nós somos devedores da Europa, mas nós não somos devedores só da Europa. Então, no Brasil, me dá a impressão de que essa dimensão emocional, essa dimensão pulsional, ela é muito vibrante, ela é muito determinante. Agora, o nosso discurso sobre nós mesmos é um discurso oficial, mais racionalizante. Então, a nossa descrição não bate muito com a nossa realidade. E isso, talvez, crie uma série de dificuldades, porque a vida se decide em jogos que não são tão institucionais, né? E a nossa passionalidade ela se apresenta. Eu sempre discutia isso quando estava estudando, dizer, o jeitinho brasileiro era uma coisa criticada. Eu falei assim, mas vocês não têm ideia da importância que tem o jeitinho brasileiro numa sociedade em que a institucionalidade é pequena. Quer dizer, que as pessoas consigam resolver o problema. Entendeu? Sem direito, vocês não sabem o aquele fantástico vigor, aquela inventividade, né? Isso é uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei aqui no Brasil. Mas voltando, né? Sem isso seria muito pior. Isso é muito pior, Era barbárie total, porque nós somos, imagine, uma mistura enorme, né? Mas o nosso discurso parece, nós temos que colocar isso debaixo do tapete, percebe? Então, nós fazemos um discurso moderno sobre nós. Um dos autores nós estamos brasileiros, né, que o Walter Hugo Mãe admirou, sem dúvida, né? Eu não sei se biograficamente é verdade, né? E o Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa que conseguiu esse primor e muito... triste, né, que ele seja muito pouco lido, na verdade, né, a grande obra, Grande Sertão Veredas, porque é uma obra que dá um valor enorme àquela sensibilidade africana e indígena, né, que também no Brasil existe, né, que deveria ser muito mais cultivada e valorizada, né, essa capacidade de fazer ginásticas imaginárias, né, de se projetar para dentro dos seres miúdos, né, sejam eles animais, sejam eles seres humanos, né, que normalmente não teriam foco literário ou midiático, né, e de transformar, né, essa coisa miúda em algo que tem o seu valor próprio, né? Acho que ali realmente a literatura se mostra naquilo que ela tem de mais preciosa, né? De mudar a nossa capacidade de ver, de ampliar, né, o nosso espectro e de nos tirar do nosso egocentrismo. Para não deixar de falar isso, nós estamos chegando ao final, esse não domar, essa subjetividade, isso causa um acirramento na questão das relações autoritárias da sociedade também. E as chances de democracia diminuem. A falta de institucionalidade, como é que vocês veem isso? Eu vejo assim, eu acho que nós, de novo o século XIX, colocou uma coisa interessante que colocou em xeque a subjetividade, no sentido da nossa capacidade de nos autodeterminar. Mas naquela ideia de uma certa orfandade, nós estamos procurando aquela autonomia que em algum momento nós perdemos. O reconhecimento de que nós não temos essa autonomia é muito importante, porque aí eu chamo um pouco o mundo anglo-saxão, que não contar, é uma ética da virtude, mas não contar com
com a santidade das pessoas. Sim. Nós não somos santos, nós somos isso que somos. É. E para que darmos conta disso que somos, nós precisamos de certas instituições. Então, a importância das instituições que se constroem paulatinamente. Então, o nosso discurso, eu acho que tem que ser um discurso que enxerga isso para deixar, aqui no caso brasileiro, acho que foi bem interessante isso, nós não temos que nos avergonhar disso que nós conseguimos fazer sem institucionalidade. Porque foi nesse cadinho que a gente construiu uma sociedade multicultural, uma sociedade que tem enormes problemas, mas que tem também muitas virtudes. Exatamente. Agora, isso tem que ganhar uma institucionalidade como tal. Mas é a nossa institucionalidade, quer dizer, aquela dimensão de olhar o que nós somos para produzir a institucionalidade correspondente, que é um pouco o common law, quer dizer, percebe assim, um pouco essa dimensão? Eu queria retomar isso aí, porque eu acho que nesse momento em particular, né, quando nós começamos a duvidar de tudo, né, até agora, até do Supremo, né, nós temos que duvidar, acho que é muito importante a gente ficar sóbrio, né, e não generalizar. Pode haver irregularidades em todo e qualquer lugar, ninguém é Deus. Nós temos que respeitar o que foi possível fazer. Ou seja, o Brasil tem uma história institucional muito curta. A gente não pode exigir que o Brasil seja a Alemanha, que também teve os seus retrocessos e se recuperou, né? Então, eu acho que é muito importante assim esse olhar que tu propuseste, né? Vamos, por um momento, brincar seriamente com a possibilidade de olharmos para o Brasil com olhos anglo-saxãos. Vamos dar um voto de confiança, né, nas instituições como os tribunais, os ministérios públicos e também os partidos, de repente, né, deve ter políticos honestos também em algum lugar. Desde que as instituições possam controlar as suas... Exatamente. Os seus arroubos. Com certeza. E desde que nós fiquemos olhando com seriedade para controlá-los. Que a própria institucionalidade, né, é o modo de controlá-los. Sem peso e contrapeso, não há resposta. Não há. 15 segundos. Eu apenas queria dizer que eu acho importante que fique claro que a modernidade legou coisas preciosíssimas, preciosíssimas. Eu acho que o grande erro foi acreditar que a razão dá conta de tudo, dá cabo de tudo. Agora, também o contrário não pode ser. Ou seja, eu concordo plenamente com o que foi dito. Ou seja, nós temos que, digamos, tirar a maquiagem para poder efetivamente ver o que está, quais são as dimensões das coisas, que dimensões elas efetivamente possuem, para poder colocá-las, não é? E nós temos no seu conjunto fazê-las interagir e fazê-las funcionar. Portanto, mas sem abrir mão, né, o tempo, não é? Sem abrir mão do legado positivo dessa modernidade. O tempo da modernidade. Por sinal, número 300, nosso programa de hoje. Parabéns a todos nós, parabéns à TV, parabéns à TV Justiça, que albergou e alberga este programa, toda a equipe de produção aqui da Unicinos, todas as pessoas que nos ajudaram a chegar a esse número 300, depois de mais de 8 anos no ar. O Direito e Literatura fica por aqui. Não discutimos a relação do sujeito da modernidade com o positivismo, por exemplo, que é uma questão que podemos fazer um outro programa. Assista a este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura. Não se esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até!